Irmãos, a paz do Senhor, sou o pastor Davi da Silva Mendes. Hoje eu quero falar sobre a lição 11 da CPAD, de adultos, as consequências do pecado de Davi. E quero mostrar para os irmãos que Davi foi o rei, o melhor rei de Israel, é considerado pelos judeus como o melhor rei de Israel. Mas ele era um homem segundo o coração de Deus, mas ele, mesmo sendo segundo o coração de Deus, ele falhou e falhou gravemente. E Davi foi ungido por Deus para substituir Saul. Saul era um rei escolhido pelos homens, mas Deus também mandou ungí-lo, ou seja, ele também seria abençoado por Deus, mas por desobediência às ordens, principalmente do profeta Samuel, ordens que eram de Deus, que era a teocracia antes, né, era o governo de Deus, e depois ele que ungiu Saul como rei. Então, tem coisas que ele pediu para fazer e Saul burlou, desobedeceu. Inclusive, Samuel falou com ele que era melhor obedecer do que sacrificar. E depois de passados também outras falhas de Saul, um dia Deus, através de Samuel, falou com ele o seguinte: Deus já tem escolhido um homem que é segundo o coração dele para ser rei, e esse era Davi. Aí os irmãos lá em 1 Samuel 16 vai ver que ele foi em Belém, na casa de Jessé, para ungir seus filhos, mas aí ainda faltava o menor. Passou todos os filhos de Jessé e ainda faltava o menor, que era Davi. Ele estava no campo com as ovelhas, era pastor. E Samuel disse: enquanto ele não chegar, não assentaremos. Então ele foi ungido rei. Depois, Saul morreu e Davi começou a governar em Hebrom por 7 anos e meio. 7 anos e meio ele ficou sendo governador do sul de Israel. Mas depois Abner, o general de Isbosete, que era filho de Saul, veio negociar para que ele fosse rei sobre todo Israel. Aí Joabe matou Abner, mas continuou o acordo. E então depois Davi, por 33 anos, foi rei de todo Israel. Deus o abençoou, ele era segundo o coração de Deus, mas um dia ele, por falha, por ociosidade, ele pecou. E o que acontece? Aqui diz aqui, 2 Samuel capítulo 12, versículo 10, que é o texto áureo: agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para que te seja por mulher. A verdade prática diz: o pecado é destruidor. O seu alvo é sempre desviar o homem da comunhão com Deus, levando a um estado de depravação espiritual e moral. Na minha Bíblia, eu fiz umas anotações, e aí eu lembro para vocês os passos que Davi deu para a sua queda. Primeiro, foi a concupiscência da carne, então ele cometeu adultério. Ele desejou a mulher e usou a sua força como rei, e a trouxe e ficou com ela. Então ele cometeu o primeiro pecado, adultério. O segundo foi a ocultação do pecado. Ele ocultou esse pecado, ele não confessou esse pecado. E o terceiro, pior ainda, ele deu uma ordem para que matassem Urias. E ele mandou Joabe, através de Urias mesmo, mandou para que fosse na frente de batalha. Então foi na lição 10 que os irmãos estudaram sobre isso. Mas agora nós vamos ver consequência. Eu anotei aqui o seguinte: um homem sábio busca conselho e orientações antes de agir. O rei Davi poderia ter evitado um dos mais dolorosos golpes em sua vida se tivesse pedido a alguém conselho antes de se encontrar com Batseba. Em vez disso, ele preferiu não consultar ninguém, cometer adultério e cometer assassinato para encobrir as suas ações. Então, mas agora, irmãos,
a lição vai falar sobre as consequências, né? Ele pecou e por um ano ele não confessou, mas um dia Deus usou o profeta Natan, que era amigo dele, pessoal, mas Deus usou o profeta Natan para falar para confrontar o rei sobre o seu pecado. Mas aí o que aconteceu, irmãos? Natan era profeta de Deus, mas ele sabia, vou estar diante do rei, que tem todo o poder, ele pode me matar. E Natan era um profeta que não queria morrer, né? A gente nota que ele não queria morrer, queria falar o que Deus mandou falar. Então ele usou uma parábola. Ele falou sobre um homem que tinha uma só ovelha e cuidava dela como sua filha. E um outro homem tinha ovelhas, tinha muitas ovelhas, mas um dia chegou alguém visitando, alguém na sua casa, ele veio de pegar alguma ovelha do seu rebanho, ele resolveu pegar daquele moço que só tinha uma e matá-la para fazer banquete. Então, na hora que Natan conta essa parábola, Davi falou assim, esse homem merece morrer. Aí Natan sabiamente falou assim, esse homem é você, Davi. Tem um ano que você pecou, tem um ano que você ocultou o pecado, você cometeu assassinato, cometeu adultério e ocultou o seu pecado. Aí, então, o que acontece? Mas aí, irmãos, e naquela hora ele reconheceu que ele tinha pecado e começou a querer, e arrependeu. Mas agora é o seguinte, ele recebeu a repreensão, ele conscientizou da gravidade do seu pecado, né? E o que é o adultério? O adultério é um tipo de relação sexual ilícita. É um pecado contra a família. Acontece primeiramente no coração, evidenciando falta de pureza na vida. Toda relação sexual antes e fora do casamento é proibida terminantemente pela Bíblia. Davi reconheceu sua transgressão, sabia que havia pecado contra o Senhor, né? E outra coisa, que os pecados podem ser cometidos contra Deus, contra o próximo e contra o próprio eu, ou alguma combinação destes. O pecado pode ser confessado e perdoado. Não sendo perdoado, continuará exercendo seu domínio sobre a pessoa. A atitude pecaminosa inutiliza a oração. Ou seja, não adianta você orar em pecado, porque Deus não vai te ouvir. Mas agora as consequências. O Paulo falou assim, em Gálatas 6:8, o que semeia na carne colherá corrupção. Consequências dos pecados de Davi. Primeiro, a perda do filho, né? Segundo, o filho que nasceu de Batseba, o primeiro filho, ele perdeu, ele morreu. Agora, o segundo, o escândalo sexual do seu filho Amnon, né, com sua filha Tamar, né? O próprio meio-irmão desejou a meia-irmã e estrupou-a e assim foi um escândalo em Israel. Depois foi o assassinato de Amnon por Absalão, né? Absalão, o irmão de Tamar, fez uma festa e convidou todo mundo, mas aí depois ele matou Amnon, porque o rei não resolveu essa situação. E o quarto é a tentativa de usurpação do trono por Absalão e o abuso público das concubinas reais por este. Deus, através de Natan, tinha falado que o que Davi tinha feito no oculto, um dia seria totalmente descoberto para todo Israel. E foi nesse momento quando Absalão colocou, alguns estudos dizem que eram 10 concubinas. Então, aí, ele seguindo a orientação de Aitofel, aí ele falou assim, você quer desmoralizar seu pai? Então, copula com as concubinas. Então, assim ele fez. Então, o que acontece, irmão? O rei, agora o que a gente nota de Davi? Era um homem segundo o coração de Deus, mas para mim e para muitos estudiosos, era o pior pai que tem na Bíblia Sagrada, um dos maiores péssimos pais. Então, é isso aí, um rei fraco, que era fraco na família. Mas ele reconheceu, ele arrependeu, e é isso que nós esperamos de vocês. Amém.